Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu sou o professor Daniel Rosa e hoje nós vamos falar um pouco de história. O nosso tema hoje na aula de história é ocupações humanas na África e no Oriente e vamos falar também um pouco sobre quilombos. Nosso tema é hoje. É esse hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco aqui então sobre as ocupações humanas na África e no Oriente. Mas antes de explicar, Oriente, eu vou tentar desenhar um planeta aqui, assim, ó. O planeta, vocês sabem, ele é redondo, né? Ele é redondo, mais ou menos assim é o formato dele. Vocês vão desculpando aí a feiura. Ó, o planeta é redondo. E ele é dividido em duas partes. Poxa, mas ficou feio. Ficou? Vamos lá, deixa eu apagar aqui e vou tentar fazer bonito de novo. Ó, supor que ele é dividido em duas partes assim, ó. Vamos supor que essa linha aqui é reta. Do lado de cá, que fica o Oriente, e do lado de cá, o Ocidente. Por questão de curiosidade, o Brasil está mais ou menos aqui, ó. Então, o Brasil está no Ocidente, mas boa parte da África está no Oriente, além da Ásia e parte da Europa também está no Oriente. Então, nós vamos falar o que então? Ocupações humanas na África e no Oriente. Vamos lá. As savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoada por grupos humanos dos quais conhecemos algum vestígio, algum vestígio. Que vestígios são esses? Geralmente eles deixam o quê? Vasilha de barro que eles utilizavam, pedaço de lança para caçar animais, pedras, geralmente as pedras lascadas que nós vimos anteriormente, para poder caçar, para poder cortar, alguns desenhos em cavernas, e é aí onde eles viviam, nas savanas orientais. A savana é tipo uma região assim, com a vegetação bem rala, bem pouca vegetação, tem mato, as árvores são poucas árvores. Então, entre os povos que habitam essa região estão os Khoikhoi e os San, grupos que hoje geralmente são tratados de forma unificada, Khoisan, mas são diferentes em sua origem. Os Khoikhoi provavelmente emigraram, nós vimos isso na aula de geografia, hein? Emigraram, ou seja, ele saiu do lugar dele e foi para outro lugar. Então, os Khoikhoi provavelmente emigraram do Nordeste para o sul do continente africano. Por que no sul do continente africano? Por onde tem mais chuva, a partir do rio Nilo. Então, eles desceram o grande rio lá no Egito, que é o rio Nilo. Os Sansan, por sua vez, eram caçadores-coletores, ou seja, nós já vimos aulas anteriores que eles caçavam animais e coletavam frutos. Hoje há grupos remanescentes dessas etnias que vivem em minoria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e na Angola. Também vimos ontem que a Angola também fala português igual ao nosso. Um pouquinho diferente, mas você entende tudo que eles falam. No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. Ou seja, eles começaram a ficar num lugar só, sem precisar de ficar mudando para poder procurar comida. A Mesopotâmia foi uma dessas regiões, entre rios Tigres e Eufrates, ó. Vou até colocar aqui a observação aqui. Essa aqui é importante demais, ó. A Mesopotâmia. Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Entre dois rios. Qual rios? O rio Tigre e o Eufrates. Quem gosta de acompanhar, fazer a leitura da Bíblia, vai conseguir essa informação aqui, ó. Tanto é que lá na Bíblia, grande parte dela, quase toda ela, é contada nessa região aqui, ó, a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o rio Eufrates.
Então vamos lá. A Mesopotâmia foi uma das regiões entre rios Tigres e Eufrates. Vários povos se estabeleceram em cidades independentes uma das outras. Ó, vamos dar um exemplo de cidade da Mesopotâmia. A primeira cidade que foi criada no planeta, no mundo, a cidade de Ur. Não existe mais, mas foi a primeira cidade. No Vale do Indo, nas regiões onde hoje se localizam o Paquistão, o Afeganistão e a Índia, também existiam ocupações humanas milenares. O que significa milenares? Que tem mais de 1000 anos, favorecidas pelos recursos do rio Indo. Tem outro rio aqui, ó, o rio Indo na, perdão, na Índia. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de sofisticação. Ou seja, o que é sofisticação? Algo bonito, algo moderno, algo que você olha e fala: nossa, mas é bonito esse lugar, hein? Chamada Harappa. Ela era circundada por muralhas, ou seja, toda ela tinha muralha. Em volta da cidade tinha muralhas. E cortada por largas avenidas planejadas, e cultura influenciou toda a região. Eles praticam a agricultura e a metalurgia. A agricultura é você plantar, plantar e colher. Plantar soja, arroz, feijão, milho, outras coisas. E a metalurgia? Metalurgia é você trabalhar com o metal, fazer coisas de metal. E fazer um comércio com povos da Mesopotâmia, ó, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Aqui, ó, aqui é o vale, vale, ou seja, nas proximidades do rio Indo, lá na África, perdão, lá na Índia. E essa aqui é a cidade Harappa, lá na Índia também. Ó, aqui embaixo temos um desenho, perdão, temos um desenho tanto embaixo como em cima. Vamos falar um pouco deles, porque nós temos que ler tudo o que aparece, principalmente as imagens. A imagem é para ser lida. Essas informações que estão aqui abaixo da imagem, ela é para ser lida, ela é uma informação, ela está dizendo alguma coisa sobre essa imagem aqui, ó. Só de você olhar, você já acha que é o quê? Uma pintura. Pintura em pedra, produzida pelo Sam há mais de 15.000 anos, na região das montanhas de Drakensberg, na África do Sul. Essa foto foi tirada em 2013. E aqui tem o Vale do Rio, que nós acabamos de ver, ó, que é a fonte. A fonte de onde foi tirada essa informação, ó. Foi tirada de um senhor chamado Ganeri, Anita Ganeri, perdão, de uma senhora, explorando a Índia. Foi publicado na cidade de São Paulo pela editora Ática, nas páginas 6 e 8 do livro lá. Não é esse livro. E aqui também, ó, temos um modelo de figura humana em carro puxado por animais, feita há cerca de 5.000 anos. Região de Karik, Paquistão. Ou seja, eles fizeram um desenho de como era a vida deles, né? Fizeram um desenho, não, fizeram uma peça, um objeto de barro, por exemplo, e colocaram para secar, aí fizeram isso aqui, ó. Isso aqui era como era a vida na época. Isso aqui é a roda da carroça, a pessoa em cima da carroça, tá vendo? Provavelmente isso aqui são duas crianças no colo desse, representa talvez uma mãe. Aqui é onde usado para puxar a carroça. E aqui são os bois, ou a vaca, algum animal que puxava essa carroça. Então vamos aqui, ó, para nossa atividade dessa primeira parte. Hoje nós temos duas atividades, hein? Primeiro, ó, leia as afirmações a seguir e assinale com X a correta. A correta. Aqui está no singular. Se está no singular, significa que é um só. Se fosse mais de um, estaria as. Mas aqui está só a. Então é só uma certa. Não vai marcar mais de uma, é só uma. Eu vou ler para vocês hoje. Vamos lá. Das próximas vezes eu quero que vocês leiam também. Letra A, da número 4. Os vestígios das ocupações humanas no continente africano não são conhecidos pelos arqueólogos. Não são. São os arqueólogos que traz essas informações para nós, ó. Como, por exemplo, esse quadrinho aqui que eu mostrei aqui, ó. Eles que descobrem isso aqui. Será que os vestígios das ocupações humanas no continente africano não são conhecidos ou são conhecidos? Então essa afirmação está certa ou está errada?
Tá errado, então nós não vamos marcar ela. Agora as outras eu não vou responder não, hein? As savanas da África Oriental foram habitadas por um único grupo? O povo San vivia do pastoreio e produzia instrumentos feitos de metal? Os Khoikhoi eram caçadores e coletores e migraram para o nordeste do continente africano? Entre os primeiros povos que habitavam a África Oriental estão os San, o povo que vivia de caça e de coleta? A resposta certa vocês vão marcar X em uma dessas aqui. Então, a número 5. A número 5 vai pedir para você fazer uma primeira coisa. Observe a foto a seguir, depois você vai responder. Primeiro, observe a foto e responda as questões. Mas não esqueça, ó, sempre leia a legenda da foto. Você está vendo a foto, você vai observar tudo que está vendo na foto. Depois, ó, leia. Partes de moinhos de pedra para grãos, feito há cerca de 5.000 anos. Região onde se localiza Arapa, Paquistão. Ó, então aqui está querendo dizer o seguinte: moinhos. Primeiro, o que é moinho? É para moer grãos. A farinha, ela é moída. A mandioca é moída, apesar que mandioca não é grão. O trigo, a soja, o café, tudo são trigo e são moídos. E eles usavam moinhos, mas só que não moinho igual hoje, moinhos mais antigos. E aqui são os moinhos, ó, moinhos de pedra. Agora, depois de observar e analisar a imagem, letra A. O que é retratado na fotografia? Retratado é o que está sendo mostrado. Letra B. Explique a importância desse local para as populações do Vale do Indo, que é a região de Arapa. Por que é importante? Por que é importante o moinho? Letra C. Porque essa população teria se estabelecido nessa região. Ó, localizava-se perto do rio Indo. Por que será? Então agora vamos para a próxima. Vamos falar um pouco mais. Agora nós vamos falar sobre agricultura na comunidade quilombola Ivaporunduva. Um nome difícil, né? Ivaporunduva. A comunidade quilombola. Mas espera aí só um pouquinho. Professor, o que é quilombo? Eu vou explicar. Quilombo são locais que surgiu na época que o Brasil, que o negro no Brasil era escravo. O negro no Brasil não era tratado como gente naquela época, ele era tratado como um animal qualquer, e era um escravo, né? Fazia todo o serviço de graça. Então vamos lá, ó. Agricultura na comunidade quilombola de Opa, espera aí, não terminei de falar o que é quilombola. O quilombola era onde esse negro escravizado, quando ele era escravizado, ele queria fugir. Imagina você hoje ser um escravo e você querer parar de ser escravo, mas você é escravo. O que você vai pensar? Eu vou fugir, não vou ficar aqui. E aí, os negros naquela época também pensavam dessa forma, eles queriam fugir. Aí, quando eles conseguiam fugir, eles viviam lá no meio da floresta, lá no meio da mata, e viviam escondido. E esse começou a criar umas casinhas, umas ocas, umas tapera, né, que é uma casa de palha. E aí começou a criar essas pequenas vilas. Aí deram-se o nome de quilombola, porque ali só existia escravo, fugido e seus descendentes, né? Filhos, netos, bisnetos de escravo. Até hoje tem. Em Goiás tem ainda um quilombo. Só que todos os que moram lá não foram escravos, mas os seus parentes, sim, os avós, bisavós deles eram escravos. Em Goiás, lá na cidade de Cavalcante, perto do estado da Bahia, tem um quilombo chamado Quilombo dos Calunga. Até hoje em Goiás tem, mas não é o único que tem no Brasil inteiro. Tem vários outros os quilombos, né? O mais conhecido é o Quilombo dos Palmares. Então vamos lá. A comunidade quilombola Ivaporunduva se localiza em Eldorado, no estado de São Paulo. Tá vendo? Esse aqui é um quilombo. Ó, essa foto aqui é a foto do quilombo. É tipo uma vilinha hoje. No estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira. As populações quilombolas são remanescentes, ó. Ó, tá vendo que essa palavra tá até
sublinhada, porque tem um glossário explicando o que é remanescente. Que resistiram, permaneceram, que restaram, foram os únicos que se restaram. Dos povoamentos criados por escravizados que resistiram ao regime de escravidão vigente no Brasil desde o período colonial até o final do século XIX. A comunidade quilombola Ivaporunduva é uma das mais antigas da região e representa a importância da resistência à exploração da escravidão. No Vale do Ribeira, esse Vale Ribeira é uma região bem grande no estado de São Paulo. Muitos quilombos surgiram durante o ciclo da exploração do ouro no século XVIII. Com o esgotamento do minério, muitas pessoas que trabalhavam no garimpo ficaram sem local fixo e, com o tempo, formaram comunidades, tornando-se trabalhadores rurais autônomos e dedicando-se ao cultivo do arroz e outras culturas de subsistência. O que é subsistência? Para manter a vida, né? Para poder comer. Plantava para comer. Hoje, o quilombo de Ivaporunduva produz arroz, mandioca, feijão, milho, verduras e legumes para o próprio consumo. O que é para o próprio consumo? Eu vou até sublinhar aqui para vocês verem o que significa aí, ó. Próprio consumo, ou seja, para eles comerem. Mas como que dá esse nome mesmo, ó? Subsistência, para eles subsistir, para eles existirem. Então, subsistência é para o próprio consumo, para eles vão produzir, para eles mesmos comer. A comunidade produz também banana orgânica, sem veneno. Orgânica porque não tem veneno e peças de artesanato, como bolsas, tapete feito de palha de bananeira. Essas atividades são organizadas pelos próprios membros da comunidade, que divide as tarefas relacionadas ao cultivo. Todo mundo participa da atividade, cada um faz alguma coisa no processo, né? Na produção, na agricultura e tudo mais. A produção artesanal e é a comercialização dos produtos. E a comercialização dos produtos, né? Eles vendem para quem vai conhecer, para poder arrecadar um dinheiro. A agricultura destinada à subsistência é realizada em terras que já foram ocupadas pelos ancestrais. Né? Ancestrais são os parentes deles que já faleceram. Neles, os membros da comunidade buscavam preservar a cultura afro-brasileira, afro de África e brasileira, e suas práticas cotidianas, no dia a dia, que são transmitidas para as novas gerações, especialmente por meio da tradição oral. O que é tradição oral? Ó, vou sublinhar de novo aqui. Ó. Tradição oral significa a história que é passada de pai para filho, de mãe para filha, de mãe para filho, de pai para filha, de avós e tudo mais. É o que a sua família conta para você que aconteceu no seu passado para você saber. Isso é uma tradição oral, é uma história contada pela família. Então, vamos para as duas últimas atividades. O que são comunidades quilombolas? Eu acho que é muito tranquilo, só que se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo. E dois, quais são as atividades realizadas no Quilombo Ivaporunduva? Como essa comunidade organiza e se divide no trabalho? É isso aí, pessoal. Vocês podem fazer no livro também, essa atividade está no livro, ó, da página 20, 21, 22 e a 23. A 23 é só essas duas primeiras. A terceira não precisa de ser feita hoje. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.